todo mundo gosta de Summertime Render. Ele faz você se sentir inteligente. Então eu sinto que as minhas reclamações são um pouco deslocadas, pois não vejo ninguém comentando sobre o quanto a história perdeu o charme inicial de mistério e terror, para virar uma aberração de shonen genérico que deveria ter acabado há muito tempo. Então, onde as coisas deram errado? Eu nem preciso dizer que vou dar spoilers de absolutamente tudo o que aconteceu. Summertime Render está sempre em constante evolução, a ponto de que todo episódio já é um spoiler. A ideia inicial sai de um mistério sobre uma ilha que está sendo atacada por criaturas chamadas sombras. Essas sombras têm o objetivo de tomar o lugar da pessoa que elas copiaram. Para enfrentar essa ameaça, Shinpei e Ajiro misteriosamente ganham o poder de voltar no tempo toda vez que ele morre, o que o torna o único capaz de parar as sombras. Por mais que Shinpei possa voltar no tempo, tem limitações nesse poder que o força a ter que progredir e desvendar o mistério a cada loop que se passa. As sombras são fisicamente mais fortes do que qualquer ser humano, então confronto direto não é uma opção. Esse quebra-cabeça é o que provoca que a série sempre esteja em mudança. Pontos de suspense iniciais duram menos do que você imagina, como a fraqueza das sombras ou o objetivo delas. A constante evolução resulta em um confronto direto dos protagonistas contra as sombras no episódio 14. É ação extravagante. O confronto está quase na resolução. Os protagonistas ganham das sombras e desse ponto da história adiante, não tem mais como o anime voltar atrás com tensão, terror, tática. Na realidade, o anime nem deveria continuar. Há ainda algumas perguntas a serem respondidas que poderiam ter sido respondidas antes e outras perguntas que nem precisariam ser respondidas. Eu não acho que alguém estava morrendo para descobrir quem é o Shide, ou como a Hizuru se comunica com o irmão. E mesmo se você quisesse essas respostas, você preferiria que a história se estendesse denegrindo tudo que foi feito na primeira metade apenas para responder quem é a gosma preta gigante? A segunda abertura usa os visuais da luta do episódio 14 e eu assumi que eram as imagens no final da história, e não sobre o meio. A partir do momento que fica parecendo que Summertime Render usa de tudo para não acabar. Tem um motivo que Junji Ito não faz mangás de terror com o tamanho de Full Metal Alchemist. É impossível o terror se manter para sempre, caso você queira manter o ritmo da narrativa. Ou você opta pela opção mais burra de mudar o foco no meio do caminho. Se no começo o Summertime Render era Resident Evil, o confronto do episódio 14 vira Resident Evil 5. Que ainda é excelente, pois o final é Resident Evil Operations Raccoon City. Qualquer sutileza acaba daí. A história toma um rumo que nem parece a mesma coisa de quando começou, virando uma anomalia de shounen gororoba, mesmo assumindo que a mudança radical de gênero é orgânica e não te incomode. As mudanças ainda são horrorosas. Os confrontos anteriores envolviam tática e armas, depois de executarem um plano para botar fogo no Shide. Os planos são praticamente irrelevantes e os confrontos viram sobre superpoderes. Não que eu estivesse comemorando por ver lutas do que era originalmente um terror na primeira metade, contudo eu conseguia deixar passar por ser relativamente pé no chão. A partir desse ponto, é um requerimento você ter que extrapolar o limite da sua suspensão de descrença que você tinha sobre a série. Os personagens que antes tinham que usar armadilhas agora começam a ficar episódios inteiros em lutas 1 a 1, reminiscentes a Goku versus Freeza, exceto que existe um dinamismo na luta de Goku versus Freeza. É hilário implicar uma comparação com a coreografia de Summertime Render para alguma luta minimamente boa. Na luta de Hizuru contra Shide, os personagens ficam no quadrado, se socam um pouco, e depois voltam a se encarar nos seus quadrados. Mesmo que você gostasse da ideia da Hizuru, um ser humano qualquer, tendo que usar 200% da sua força máxima, eu me recuso a acreditar que esse era o tipo de ação
degradada que você queria ver. Os poderes das sombras vão mudando conforme o que o plot precisa. Tem um momento em que a sombra do Ushio morre. Ela transfere a sua consciência para uma concha e então ela renasce devido a algum retcon incompreensível sobre existir uma outra Ushio que veio de uma outra linha temporal. A cena da Ushio revivendo tenta tanto parecer maneira que eu acho que é a cena mais estúpida que eu vi nesse ano inteiro. As sombras inicialmente não tinham nenhum poder especial, exceto a de se distorcer e não sofrer dano no corpo físico. Poderes que fazem sentido num ambiente onde os protagonistas estão indefesos contra uma força alienígena. Com a introdução da sombra do Ushio, as sombras começam a ter o poder de materializar objetos, de transferir memórias, de hackear e muitas outras coisas convenientes ao plot. A função da Ushio começa a ser um pendrive para armas. O anime trata que você simplesmente deveria aceitar que as sombras agora podem fazer tudo que um computador faz. Porém, piora quando a Ushio começa a virar o Charizard. Ela é capaz de fazer tudo e vira uma muleta para solucionar qualquer problema, incluindo nas lutas. Eu não gosto da Ushio justamente por ela ser responsável por 95% do progresso do grupo, de tantos power-ups que ela consegue. O que me leva às sombras em si. É estabelecido que nem toda sombra fica sob a influência da vilã Reine, o que poderia ser legal. Me lembra quando alguns Chimera Ants de Hunter x Hunter começam a se unir com os protagonistas por vontade própria. Um grande esforço coletivo, na qual recompensa as boas ações dos protagonistas futuramente. A grande diferença é que Hunter x Hunter sempre foi um shonen, e que ex-inimigos só são uma pequena peça para o plano maior. Em Summertime Render, os ex-inimigos são os únicos capazes de lutar. Quando você para pensar, a mensagem não intencional que isso implica é que a incompetência da Reine a induziu à própria derrota, pois os humanos nunca iriam chegar a algum lugar sozinhos. E eles sequer induzem a Reine a falhas. A Reine vai cometendo deslizes, como deixar o olho dela parar nas mãos do Shinpei antes mesmo dele saber sobre alguma sombra. Você poderia dizer que a inteligência do Shinpei é fundamental, mas mesmo se for, qualquer um dos heróis que não é uma sombra não consegue vencer outra sombra com apenas inteligência. A inteligência do Shinpei só é útil com o mínimo de músculos dando suporte, pois precisa de uma força física mínima para as sombras se ferirem. Ora, eventualmente Hizuru e Kinjiro, especialistas em matar sombras, viram um saco de pancadas, que de vez em quando conseguem matar alguma sombra aleatória de um figurante. Qualquer uma das sombras principais e mais fortes, eles são incapazes de apresentar qualquer ameaça a elas. Em outras palavras, nenhum humano consegue sozinho derrotar uma sombra importante. E inteligência não ajuda nisso. Isso significa que toda luta 1 a 1 tem que envolver sombras. Eventualmente, o time do Shinpei fica composto por 5 sombras e 7 humanos, sendo que nenhum humano aumenta o poder de fogo do time. No topo disso tudo, os efeitos dos humanos são cada vez mais reduzidos. Os poderes de viagem do tempo do Shinpei vieram do olho da Reine. A Hizuru divide o corpo com um irmão que também é uma sombra. E a Tokiko vira domadora de 2 sombras. Qualquer um que não é uma sombra ou não tem algum poder herdado por ela, vira peso morto. Ao longo da série, muitas perguntas são respondidas, mesmo que nem todas precisem. Eu falei que Summertime Render, respondê-las, o arrasta. E para justificar isso, ele explica todo o pequeno plot point. Acho que a maioria de nós nos contentaríamos com o Shide ser só uma gosma e a Reine um espírito do mal. Porém, por consequência da obra se arrastar tanto, isso deixa de ser verdade e destrói muito simbolismos. Eu pensava inicialmente que os poderes do Shinpei e da Hizuru se comunicar com o irmão fossem apenas algum simbolismo, alguma intervenção externa de Deus para proteger os humanos, oferecendo-os ferramentas para que as pessoas se mostrem capazes de consertar este problema sozinhas. Tá, não que o simbolismo precisasse ser necessariamente religioso, desde que fosse alguma coisa partindo de uma lógica dessas, o anime teria muito mais significado. Como descobrimos que os poderes bizarros dos protagonistas nada mais eram do que mais uma coisa originada das sombras, isso tira crédito dos feitos dessas pessoas e faz a história perder peso em seu significado.
E o fato que a sombra da Ushio é claramente mais importante para a vitória que todo o resto dos heróis somados também não ajuda. O final, inesperadamente, é uma meleca, com o Shinpei, o personagem focado em fazer estratégias, fazendo parte da linha de frente de uma luta, junto com o Ryonosuke, Rin e o Shio revivida. Definitivamente os personagens que eu queria ver numa luta final contra o Shide. E sem surpresa, no final todo mundo foi enganado e o Shide é o culpado de absolutamente tudo, pois é muito mais fácil você criar um vilão quando você redireciona o ódio que você tem dos outros vilões para ele. E isso segue para a pior parte da história, tirando a cena da Ushio revivendo, que é o epílogo. Epílogo de um episódio inteiro. E que todo mundo é transportado de volta para o tempo, para um mundo em que nunca teve sombras. Todo mundo tem a sua memória apagada, e pessoas mortas do ciclo de amizade revivem, é claro. Nem passa a sensação de ser uma recompensa do Shinpei ter vencido, já que as sombras foram reescritas da história. Então é como se nada que tivéssemos visto anteriormente servisse para algo no sentido prático. E ninguém se lembra de nada. Então, também não serviu de experiência. Eu simplesmente não entendo por que este epílogo existe fora para justificar personagens revivendo. Summertime Render poderia ser bom. O problema de ter algo que inicia muito vago é sempre que não temos ideia se esse algo foi intenção do autor ou não. Da mesma forma, não sabemos se a história inicialmente iria durar menos, mas foi forçada a se prolongar. E devido a isso, mais e mais coisas necessárias foram sendo adicionadas. Talvez se a história tivesse o tamanho de um mangá de Junji Ito, ainda iria ter esse final horroroso. Vai saber. Mas em certo ponto da história, algum editor deveria ter mandado parar antes de chegar nisto, independentemente, nessas grandes batalhas épicas, ou pelo menos elas acham que são épicas. É muito distante da ideia inicial. Tudo o que falei aqui era ainda partindo do pressuposto que você gostasse ou achasse a ideia de Summertime Render ter virado um shonen boa, o que não é o caso. A história fica ruim, mesmo você sendo tolerante à mudança radical que acontece do gênero. E novamente a indústria nos faz perder uma história que tinha potencial apenas para vender comercialmente.